Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para fechar a semana com boa notícia, tá? Porque hoje é dia 1º de julho. Sim, chegou o julho, o mês dos training camps. A partir do dia 19, já tem jogador voltando a trabalhar, treinamento aí, apresentação. Os times vão começar a se arrumar, porque em agosto já tem pré-temporada e dia 8 de setembro, daqui 69 dias, teremos a abertura, o jogo entre Bills e Rams, expectativa lá no alto, mas passou o modorrento mês de junho, que foi muito mais agitado do que eu imaginava, e estamos já em julho. NFL já tá ali, ó, já dá pra ver, já dá pra tocar quase o começo da temporada. Então, vamos lá, vamos aproveitar esses momentos finais aqui que a gente tem para tirar dúvidas. Então, cara, deixa o seu comentário aqui embaixo, né? Falando para que você quer saber, alguma pergunta. Cara, é a hora, é o momento ideal para isso. Dá aquela curtida no vídeo, deixa sua pergunta, sua crítica, sua sugestão aqui embaixo. Né? Se inscreve no canal, se você chegou agora, seja bem-vindo. Muita gente está chegando aqui no canal nos últimos dias, muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal, clica no sininho aqui embaixo para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no Toque Passa. E se você puder fazer parte do nosso clube de membros, eu agradeço de coração. O Lucas Braz chegou agora, seja muito bem-vindo ao clube de membros. Tem algumas vantagens, tem grupo no Telegram, tem bate-papo aí uma vez por mês. Não quero fechar vídeo, mas vai ter algumas vantagenzinhas, talvez um early access, né, um acesso antecipado a alguns vídeos, uma coisa ou outra. E vou sortear também com 50 membros uma bola da Wilson, ó, de futebol americano igual essa daqui. Com 100 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL. Então fica ligado no que passa, faça parte do clube de membros e roda a vinheta. Vamos lá, vou começar aqui fazendo um convite diferente. Se você gosta do futebol da bola redonda também, principalmente se você é palmeirense, mas acho que para todo mundo, eu faço um convite porque eu fiz uma matéria especial lá para os donos da bola. O craque Neto me pediu uma matéria especial contando a trajetória ali, o começo da carreira do técnico Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. Então eu fui até Penafiel, que é aqui perto de Braga, fui lá, conversei com o primeiro treinador. Vou deixar o link aqui embaixo para você ver a matéria ali. É um convite para quem gosta de futebol. Eu gosto muito de futebol, queria falar mais de futebol aqui no Toque Passa também, quem sabe, né? Mas eu tenho focado um pouquinho mais no futebol americano, apesar de estar com a camisa aqui, ó, do Grêmio Desportivo de Chaves, um time que voltou à primeira divisão do Campeonato Português na próxima temporada, né? Que subiu no último ano. Belíssima camisa, fiz questão de comprar e estou com ela aqui. Vou começar respondendo perguntas que vocês mandaram, o ABBBB, 4Bs, isso mesmo, tá? Tá com a foto do Mahomes lá no perfil dele, e ele pergunta se eu acho que o Mahomes e o Aaron Rodgers conseguem brigar forte pelo prêmio de MVP, mesmo com um corpo de recebedores mais fraco, né? Nesse ano aqui, perdeu o Tyreek Hill, perdeu o Devonta Adams, né? Afinal, o Josh Allen, o Burrow e o Brady têm alvos melhores para receber a bola. Cara, eu acho que não tira os caras da disputa, não, e talvez até reforce a candidatura deles ao prêmio de MVP se eles conseguirem produzir em boa quantidade, né? Com alvos que são menos interessantes, fica até melhor. Então, cara, ele conseguiu fazer isso tendo esses caras para passar a bola. Então, pode até dar um ganho na disputa. Eu acho difícil o Rodgers imaginar que vai ter um terceiro ano consecutivo como MVP, mas o Mahomes, que teve um ano um pouquinho mais fraco na temporada passada, né? Mas, como eu disse aqui já no vídeo anterior, foi mais fraco, mas é melhor do que a maioria dos quarterbacks da liga. Ele pode estar sim nessa disputa. Basta uma questão de encaixar. Se o ataque funcionar, cara, tendo jogadores com menos nome, pode até fortalecer essa candidatura. Tem duas perguntas que eu vou juntar em uma aqui, ó, porque o Chris no Seahawks, ele pediu para eu fazer um vídeo falando da contratação do Baker Mayfield na equipe do Seattle Seahawks, né? Ele lembrou até dos rumores que o Drew Lock poderia perder a disputa com o Geno Smith. E o Dan, ele mandou uma mensagem também perguntando o que eu espero de Seattle com o Geno Smith e o Drew Lock. O que achou do Locke em Denver? Bom, eu tenho uma perspectiva bem ruim da equipe do Seattle Seahawks nessa temporada. Eu acho que é um time que está muito desequilibrado, é um time que tem um potencial enorme no grupo de recebedores, né? De DK Metcalf, o Tyler Lockett, eu gosto bastante disso aqui, mas ele está muito desorganizado e às vezes me passa a sensação de que é aquela história do tank, né? Como eu já disse aqui, você não coloca jogadores lá para perder, mas você às vezes monta um time um pouquinho mais fraco, já imaginando que você não vai ser capaz de competir em igualdade com os adversários, então você faz um tank, né, não explícito. E essa situação dos quarterbacks, para mim, é muito isso.
Gene Smith e Drew Lock são dois jogadores que, para mim, não têm qualidade para ser titulares em nenhum dos times da NFL, tá? Muito fraco mesmo. São dois jogadores que eu considero muito ruins. O Gene Smith podia ser titular na equipe dos Jets lá atrás, mas aí tomou a moqueta na cara, quebrou o maxilar e nunca mais teve a chance de ser titular. E o Drew Lock, o que eu achei dele em Denver? Cara, 3 temporadas, ele foi titular, teve mais chance de jogar lá em 2020 apenas. Foram 13 jogos como titular, 16 passes para touchdown e 15 interceptações, 57,3% de passes completados, é quase na moedinha, né? Ele passa a bola, né? Vai ou não, dá uma moedinha, vai ser completado. Então é muito baixo o aproveitamento dele. E ele terminou a passagem dele pela equipe do Denver Broncos com 21 jogos como titular, 25 passos para touchdown e 20 interceptações. Muito, muito fraco. Um jogador muito comum, muito aquém das qualidades. A gente leva aquela discussão sempre, né? Alguns nomes que ficam fora, outros caras que vivem ganhando chances, mas pode ser isso. Acho que o Baker seria um ganho para a equipe do Seattle Seahawks. O Pete Carroll falou que não pretende pegar um veterano para jogar, né? O Jimmy Garoppolo a gente já deixa fora da conta, a equipe dos 49ers não vai querer jogar um cara que tem um potencial para um adversário direto, né, dentro da divisão, mas o Baker poderia ser esse cara. Não querem ir atrás, para mim, parece aquele soft tank, né? Eu vou simplesmente ser ruim para não ter capacidade de vencer. Não vou pedir para ninguém perder, eu só não vou ter condições de vencer os jogos. O futebol em primeira mão, que perguntou aqui, ó, como funciona a comunicação na NFL, né, entre os coordenadores, o quarterback e o treinador principal, quando o coordenador dá uma jogada, o treinador principal escuta e pode mudar. Se tem coordenador ofensivo que chama a jogada e o defensivo, qual é a função do treinador, né, head coach nesse caso? Bom, em primeiro lugar, deixa bem claro que apenas um treinador consegue conversar na comunicação interna com o quarterback, né? A gente lembra o radinho, o cara fala lá pelo rádio e é só um. Geralmente é o coordenador ofensivo. Quem vai chamar as jogadas ofensivas, eles definem. O treinador fala assim: olha, quem vai chamar a jogada ofensiva é o meu coordenador ofensivo. Ou então, não, o meu coordenador ofensivo vai ficar lá em cima, que ele gosta de ver lá pelo alto, ele fica na press box, e o cara que está lá em cima não pode falar no rádio com o jogador, tá? Tem que ser alguém que está na sideline. Então, o treinador vai ser o cara que vai chamar jogadas, o head coach chama as jogadas. Só uma pessoa fala. Pode mudar? Pode, mas ele não vai falar pelo rádio. Ele vai até ouvir e vai falar, pô, que merda você fez, que chamada você fez agora aqui, tenta fazer um sinal e gritar e chamar a jogada. Ele pode mudar, mas vai ter possivelmente uma falha de comunicação. É uma questão de confiança. O head coach, ele que passa todos os cargos, ele que define o plano de jogo junto com os seus auxiliares. É como numa empresa, você tem o chefe, você tem vários diretores e até vinhos funcionários. É essa situação, você combina o que vai rolar. A função do head coach é manter esse time unido dentro da filosofia, também perceber o que está acontecendo de diferente ali e conversar, se tem alguém para discutir, tanto um ataque quanto a defesa, né? Mas a comunicação com o jogador que tem o fone é só uma pessoa que pode falar. O resto pode fazer micagem, sinal, tudo lá na beira da sideline. E o Everton Luiz que pergunta aqui, em primeiro lugar ele elogiou que eu trabalho, muito obrigado, né? Eu agradeço pra caramba aqui. E ele perguntou como é que faz, como é que funciona em caso de troca de jogadores durante a temporada, como fazer para esconder o playbook. Não faz, né? Não tem como, né? Você passou, você ensinou as jogadas. Geralmente você não troca com um rival, principalmente durante a temporada, alguém que você vai enfrentar logo ali adiante, porque o cara vai ter umas informações a mais. Você até pensa nessa troca, se esse time vai se encontrar, por exemplo, nos playoffs. Muito jogador que é dispensado, o outro time vai correndo e busca o cara lá atrás para ter uma informação a mais. A gente viu o Bill Belichick fazer bastante isso, né? Pega para ter uma noção melhor. Mas a gente lembra que esse jogador ele chega com parte do playbook, né? Ou é o ataque ou então é a defesa. E por mais que ele tente passar, tenha uma noção do que é, ele pode dar uma informação ou outra, não vai passar o todo. Faz parte do jogo. Não adianta, não tem o que fazer. Você não tem como proteger, você não vai mudar o playbook cada vez que você dispensar um jogador, você não vai mudar o playbook ou as chamadas cada vez que você pode fazer uma alteração ou outra, caso você vá enfrentar um time que pode ter a noção já do que você está preparando para aquele duelo em si. Por isso que a NFL tem essa situação de troca durante a temporada ser um pouquinho mais restrita. Às vezes você troca antes de começar a temporada, ou então depois. No meio da temporada é um pouquinho mais menos badalado o trade deadline. E agora,
Vamos começar aqui com as nossas notícias, sempre falando, né? Nosso caso, Deshaun Watson, que tá aí presente. Tinha que ter uma vinhetinha, já devia ter preparado uma vinheta do caso Deshaun Watson. Mas a última vez que tentei colocar a musiquinha do Law and Order, tiraram meu vídeo do YouTube. Então vamos lá, então. Vamos falar aqui, ó, porque depois de 3 dias, finalmente as audiências se encerraram. A juíza Sue L. Robinson já ouviu os dois lados, né? A defesa e o pessoal também que está pedindo punição à NFL e a NFLPA, os advogados do Deshaun Watson. Agora está tudo na mão dela, mais ou menos, porque ela pediu para todo mundo mandar um brief ali, escrito, né? Um resumo dos apontamentos da defesa e também da promotoria ali, que está pedindo a punição, para ela ter isso tudo em mãos para então ela redigir o texto dela, que vai ter, segundo os reports, cerca de 20 páginas, deixando bem fundamentado ali por que ela tomou aquela decisão da suspensão, de quantos jogos, de quanto tempo que é a suspensão, ou então da não suspensão, o porquê que ela entende que, de acordo com a política de conduta pessoal da NFL, o acordo da NFLPA com a NFL, por isso ela entende essa decisão, tá? Esses briefs têm que ser entregues até dia 11 de julho, seria o deadline, né? E aí depois ela não tem um prazo para dar qual que é o veredito, qual que é a decisão dela. A expectativa é de que role mais para o final do mês, mais perto do training camp. A gente lembra que a equipe do Cleveland Browns, os calouros se apresentam no dia 22 de julho, os veteranos dia 26. Então até o Mike Florio, do Pro Football Talk, falou que o chute dele é que dia 25 de julho a gente tenha uma suspensão ou não do Deshaun Watson. Dentro do prazo, né? Seria uma boa. Só que, por exemplo, eu estava vendo a entrevista do Kareem Hunt lá, ele deu uma entrevista para Ashley Bastock, né, que é da Cleveland.com, né, o site lá, Cleveland.com, e ele bateu a real sobre a angústia que tem de todo mundo, né, não só do elenco, mas da comissão técnica, principalmente, sobre o que vai acontecer com o Deshaun Watson, porque você tá às cegas ainda, é um voo completamente perdido do que você está fazendo durante essa off-season. Você vai preparar o playbook, por mais que você... Agora é a hora de preparar o playbook, você já fez alguns walkthroughs durante esses trabalhos da off-season, para quando começar o training camp de fato, você já ter mais ou menos ali qual que é o caminho que você vai tomar. Só que se você tem o Deshaun Watson, o seu playbook é um, com o Jacob Brissett é outro. Por mais que você tenha quarterback titular e reserva com características semelhantes, a qualidade é outra, né? O Deshaun Watson consegue fazer coisas que o Jacob Brissett não consegue fazer. Então o playbook fica diferente. E neste momento, a comissão técnica da equipe do Cleveland Browns tá perdido, né? Como é que vai ser o meu primeiro jogo? Como é que vão ser, sei lá, as 8 primeiras semanas? Que o Deshaun Watson toma uma punição de 8 jogos. Como é que eu vou jogar contra esses caras? Qual que vai ser o meu playbook? Qual que é a diferença toda? Então esse é um problema que eu acho que a NFL bobeou demais. Já falei aqui que também rolou reclamação dos patrocinadores que as casas de apostas. Muitas casas de apostas, a NFL tem parceria agora, e os caras estão vendo a galera segurar a grana. Né? Como é que eu vou apostar quem vai ganhar a AFC Norte? Se o Deshaun Watson jogar, a concorrência vai ser mais difícil. A AFC como um todo, quem vai para o Super Bowl? Cleveland Browns com o Deshaun Watson tem potencial para chegar no Super Bowl, né? Muda tudo isso aqui. O pessoal também pede muita notícia de college football. Vou passar uma novidade aqui que rolou, porque tem time mudando de conferência, né? Não só no college football, é bom deixar claro, né? Quando a universidade muda de conferência, muda tudo, né? Basquete, todos os esportes, lacrosse, tudo que eles fazem lá muda de conferência. Mas a USC, que é a Universidade do Sul da Califórnia, e a UCLA, que é a Universidade da Califórnia em Los Angeles, que inclusive eu visitei no último Super Bowl, a equipe dos Bengals estava lá, cara, que campus maravilhoso, que coisa sensacional, que, né, me senti naqueles filmes americanos ali, mas que sensacional imaginar uma faculdade com toda aquela estrutura ali esportiva, né? Essas duas universidades deixaram a Pac-12 e agora vão para a Big Ten. A Big Ten a partir de 2024, né? Essa decisão foi tomada agora, o pessoal da Big Ten aprovou a entrada dessas duas novas universidades e a Big Ten passa a ter 16 times em 2024 e passa a ser a primeira conferência a ligar o Atlântico ao Pacífico. Você está de um lado ao outro dos Estados Unidos agora com times. E a Pac-12 perde mais essas duas equipes, perdeu Oklahoma e o Texas no ano passado.
que a partir de 2025 essas duas equipes saíram da Pac-12, vão sair da Pac-12 e vão para Southeastern, né, Conference. Isso acontece porque a Pac-12 perdeu um acordo que ela tinha com a Fox e com a ESPN de transmissão. E aí perde força, né, o pessoal da Big Ten entendeu, viu que tinha filosofias parecidas, universidades, e chamou os caras aqui, fica mais poderosa a Big Ten. É uma conferência que fica interessante no futebol americano também, mas eu acho que em todos os outros esportes. E o UCLA e o USC são universidades que têm históricos positivos desportivamente. E agora, vamos para nosso trecho principal aqui, que eu também devia ter uma vinhetinha, né, com um novo quadro, que é avaliando a lista dos outros. Né, acho que seria um nome interessante, porque a Pro Football Focus fez uma parceria com a ESPN, aí era um conteúdo que era fechado da ESPN, agora o Pro Football Focus divulgou. Tô até colocando aqui embaixo também, ó, na descrição tem o link lá para você conferir. Uma lista dos elencos mais talentosos, do 1 ao 32, eles colocaram por talento cada uma das equipes. Qual os critérios que eles usaram, né? Quais os critérios que eles utilizaram? Eles pegaram as avaliações que eles fazem lá todas as temporadas, né? Mas pegaram ano passado para balancear ali qualquer avaliação. Para quem é calouro ou para quem pouco jogou no ano passado, eles levam em consideração o que aconteceu antes e no college football, né? Calouros pegam a avaliação do college football. Eu acho muito legal a avaliação da PFF, por isso que eu estou aqui discutindo essa lista deles, porque eles fazem um trabalho espetacular, a avaliação deles, a medição é muito sensacional, aqueles ajustes que eles fazem, porque não vão avaliar só o quarterback teve não sei quantas jardas numa partida. Tá, era passe de uma jarda e o cara corria e ganhava tudo com as pernas. Vai para conta do quarterback. Então eles fazem todo esse ajuste de tempo de bola, voando, tudo isso é levado em consideração pela PFF e eles definiram então do 1 ao 32. Vou começar pelo bottom 5, os 5 piores times segundo a PFF e a ESPN, né? Colocando inclusive qual que é o ponto forte e o ponto fraco dessas equipes aqui. Em 28º lugar, eles colocaram a equipe do Jacksonville Jaguars, é o quinto, de baixo para cima. Diz que a linha ofensiva dos Jaguars segue sendo uma das mais fracas da liga, apesar das contratações que fizeram na Free Agents. E no lado positivo, eles apostam num crescimento do Trevor Lawrence, né? Eles destacaram que o Trevor Lawrence foi um dos quarterbacks que conseguiu se livrar melhor da pressão, que menos sofreu sacks em jogadas que tinham pressão ali, e aposta nesse crescimento que pode surgir com a melhora significativa que você tem no corpo de treinadores. Sai Urban Meyer, aquela coisa horrível, aquela a abominação que a equipe do Jaguars fez na temporada passada, e entra o Doug Peterson, que foi treinador da equipe dos Eagles, é um cara que muito melhor, mas é um primeiro ano ainda de crescimento, né? O time que teve o back-to-back first pick no draft, ainda tem que galgar muitas posições para ser uma equipe competitiva nos próximos anos. Em 29º lugar, o quarto de baixo para cima, a equipe do Seattle Seahawks. A gente já falou aqui, a fraqueza, é claro, é a posição de quarterback. Você tem Drew Lock e você tem Geno Smith. Não dá para você imaginar que esse time vai longe. É um elenco muito desbalanceado. Eu acho um dos elencos mais fracos. Ponto positivo, e até um contraponto interessante, né? Você tem dois quarterbacks horríveis e seu ponto principal é que você tem recebedores muito bons. Você tem o DK Metcalf, você tem o Tyler Lockett. E aí é um problema muito grande, porque o rendimento desses caras vai ser prejudicado, é claro, pela situação do quarterback, né? Por isso que é bom os dados da PFF também, porque eles levam em consideração até isso, né? Os passes que vieram na direção de cada um dos jogadores para fazer a avaliação no geral. Em 30º lugar, o terceiro de baixo para cima, a equipe do Chicago Bears. Destacou que a secundária dos Bears, com a chegada do Jaquan Brisker e também do Kyle Gordon, é um lado positivo nesse time, que eu acho um elenco totalmente desbalanceado. E ponto negativo, a situação que o Justin Fields vai encontrar. Linha ofensiva, corpo de recebedores, o ataque é muito ruim e é um problema muito grave. A equipe do Chicago Bears faz um esforço para conseguir finalmente ter um franchise quarterback e não dá condições nenhuma desse cara desenvolver. O ano passado já foi uma coisa horrível, né? O jeito que eles prepararam para o cara começar a jogar. E esse ano, que seria o primeiro ano dele, então vamos lá, o segundo ano, um ano importante, mas o primeiro para ele ser titular de fato, levar a franquia adiante, ele vai olhar para o lado e falar: mano, tô perdido, tô bem enrascado aqui na equipe do Chicago Bears. Em 31º eles colocaram o Atlanta Falcons.
né, elogiaram aqui os cornerbacks, o A.J. Terrell e o Cash Hayward Jr., que são os pontos fortes da equipe, e a linha defensiva é muito fraca. Eu vou colocar aqui também o quarterback, tá? O Mariota, convenhamos, não é muito bom não, então eu acho que é um time que também tá bem desorganizado ainda. Atlanta Falcons para mim faz sentido ser o segundo pior time. Em último lugar, eles colocaram a equipe do Houston Texans. Na defesa, eles elogiaram muito os slot receivers, né? O Jalen Pitre, que foi o safety recém-draftado, elogiaram bastante esse grupo de jogadores, e os pontos fracos foi o interior da linha defensiva, eles viram muitos problemas ali. Eu discordo um pouquinho da ordem desse bottom 5, eu acho que eu colocaria esses 5 times, sim, como os 5 piores, mas eu colocaria nessa ordem aqui, o Seattle Seahawks em 28º, Jaguars, Texans, Falcons e Bears. Para mim, o Bears é o time que tem maior potencial de ser ruim nesse ano, agora com o comando do Eberflus, né? Tem que reconstruir aquela terra arrasada deixada pela gestão anterior, mas o Eberflus vai ter muito trabalho. Eu, para mim, colocaria essa ordem. Quero saber a sua ordem. E agora vamos falar do top 5, né? Tem o top 5 da PFF, vou dar o meu e eu quero saber também o seu conjunto dos 5 melhores, mais talentosos elencos da NFL. Te lembra, estatística leva em consideração no passado. Então é meio que uma avaliação do que aconteceu no passado, né? Pouco se olha do que vem aí pela frente, é mais baseado no que fez. O feeling tem que entrar nessa conta, né? Na hora que a gente vai apontar quem são os favoritos, tem que ter um pouquinho de feeling, não é só o que aconteceu no ano passado. Você olha o passado. Eu quero ver o que vai acontecer nesse ano aqui também. Eles colocaram em quinto lugar o Green Bay Packers, destacando a defesa muito forte com talento nos 3 níveis, né? A defesa dos Packers, de fato, é uma defesa muito interessante, e o ponto fraco, colocaram um dos piores grupos de recebedores da NFL, né? A gente destacou até aqui nas perguntas. Eu acho também um problema muito grave. O Aaron Rodgers deve estar meio lamentando. Você tem calor, você tem pessoal que pode trazer um potencial, mas quando você olha o que eles já produziram, de fato, é um dos grupos mais fracos da NFL no momento. Em quarto lugar, colocaram o Los Angeles Rams como ponto forte a defesa, né? Aaron Donald é um cara absurdo, então você pega as estatísticas, ele domina todas as estatísticas que ele pode dominar. Acho que ele só não tem mais passos para touchdown, mas de resto ele tem tudo. E também o Jalen Ramsey, né? Belíssimo cornerback, talvez o melhor da liga nesse momento, não sei, a gente pode discutir isso aqui mais para frente. E a fraqueza é justamente na profundidade desse grupo de pass rushers, né? Com a saída do Von Miller, né? Eles têm o Leonard Floyd ainda, o Aaron Donald, mas uma lesão já complica bastante esse grupo aqui na pressão para o quarterback adversário. Em terceiro lugar, surpreendendo para mim, eles colocaram o Los Angeles Chargers, mas a situação de talento, então talvez seja um dos elencos mais talentosos. Vai adiante? Não sei, né? Já cansamos aqui de elogiar os Chargers e não chegarem lá como deveria ser. No ponto negativo, eles colocaram até a questão do Khalil Mack, que não teve um rendimento tão interessante na temporada passada, pode não ser um bom ganho para essa defesa, mas tem uma situação que você avalia um pouquinho melhor. Vai jogar do lado do Joe Bosa. Melhora, ajuda, né? Quando você joga sozinho, você joga fora. Então, se o Khalil Mack conseguir entregar, ele pode ser um ponto forte dessa equipe também, por mais que neste momento seja apontado mais como uma das partes negativas da equipe dos Chargers. E, no lado positivo, a linha ofensiva, né? Que é forte o suficiente aqui para dar tempo para o Herbert. Um dos quarterbacks que é apontado aí nas estatísticas como um jogador de elite, segundo as estatísticas da PFF. Ele tem tempo, ele tem alvos, ele tem condições de fazer uma belíssima temporada. A linha é muito forte, de fato. Em segundo lugar, eles colocaram o Tampa Bay Buccaneers, né? Equipe do Tom Brady, tá? O Tom Brady de volta a ter o Tom Brady com uma linha ofensiva bem interessante. Saiu gente? Sim, mas chegou gente e é uma das melhores linhas ofensivas da NFL no momento. Então, tem para quem passar a bola também. Você tem o Tom Brady, ajuda bastante. Na parte negativa, eles fazem que é difícil você apontar de fato negativos nesses os 5 principais times. É difícil você apontar uma coisa tão negativa de fato. Eles pegaram ali a falta de experiência, né, no front defensivo ali, jogadores saíram. Tem alguns calouros, alguns jogadores mais novos brigando por essas posições, ocupando essas posições que podem faltar experiência, e eles colocaram também a posição de tight end. Saiu o O.J. Howard, saiu o Rob Gronkowski, e aí você fica uma dúvida ali como é que vai render a situação dos tight ends. E, em primeiro lugar, eles colocaram o Buffalo Bills, que eu concordo bastante.
Ponto forte, claro, quarterback, né? O Josh Allen, nas estatísticas da PFF, só ficou atrás do Tom Brady e do Aaron Rodgers nas últimas 2 temporadas. É um cara magnífico, é um cara impressionante. Também tem alvo, tem potencial, consegue se salvar muito bem, corre bem com a bola. Porque o lado negativo é o lado direito da linha ofensiva, né? Com o Ryan Bates e o Spencer Brown, que tem potencial, mas tem pouca experiência. Só que eu acho que o Josh Allen consegue suprir esse problema. Então eu vejo um time dos Bills hoje muito forte e eu concordo muito com os Bills como o time mais talentoso. Vou colocar os Buccaneers em segundo, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Eu sou menos confiante com os Buccaneers nessa temporada do que eu fui na temporada passada. Os Chargers vou deixar em terceiro, mas sempre com o pé atrás na questão do feeling, do que esse time vai me render. Os Rams eu fico em quarto, por mais que eu acho que seja um time mais fraco do que em relação ao ano passado. E eu vou tirar os Packers aqui porque eu sinto muito a falta dos Bengals. Tá? Eu acho que os Bengals talvez seja um time muito subvalorizado nesse momento do ano. Estou vendo muita gente elogiar muitas coisas. Eu via um time dos Bengals com capacidade de chegar adiante na temporada passada. Quem lembra aqui no Toque Passa, eu apostei nos Bengals chegando no Super Bowl, apostei nos Bengals ganhando o Super Bowl, inclusive, mas acabou perdendo ali por detalhes. A linha ofensiva era o principal problema, resolveram o problema da linha ofensiva. Então eu acho que é um time que pode render muito mais ainda. Quero saber a sua opinião. Deem aí o seu bottom 5, os seus 5 piores times da NFL nessa temporada e os 5 melhores. Conto com o seu comentário. Segunda-feira, tô de folga, tá? Eu ia tirar uma semana de folga, até o Good Morning Football fez isso, mas não vou tirar a semana inteira de folga. Mas segunda-feira eu tô fora, né? Vou passear um pouquinho com a família. Volto em edições extraordinárias, se rolar alguma coisa, se deixar um Watson fizer alguma coisa, tô aqui no vídeo, então fica ligado no que passa. Se inscreve e clica no sininho aqui embaixo para receber notificação assim que um vídeo novo for publicado. Aquele abraço!